Sexta praga, né? Vamos lá. Bom, e aí, de novo, o Senhor diz a Moisés, vai lá, tire um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor, endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme tinha dito o Senhor. Bom, sexta praga, as feridas. Bom, o Deus zomba de uma deusa, né? E rainha do céu do Egito, Neite. Aqui tá. Olha o símbolo aqui de novo nela. Né? Moisés jogou o pó para o céu, que se tornou um tumor ulceroso na pele do povo, que doía demais. Então imagina uma ferida aberta, né? Os magos também pegaram a doença e não puderam adorar a sua deusa e rainha religiosa. Israel novamente foi poupado dessa praga. E aqui tá. E assim, no Egito, como no nosso Egito, tem as imagens, as estátuas. Lá tinha. Como tem até hoje. Sétima praga. Aí, de novo, né? Isso foi assim de um dia para o outro. Não, as pragas demoravam uma semana, 10 dias. Até Faraó chamar Moisés, falar, pelo amor de seu Deus, ore, eu vou deixar o seu povo ir. Aí, não vou deixar mais o seu povo, na hora que acabava a praga, não vou deixar o seu povo ir. Ok, sétima. Deus manda Moisés se levantar logo cedo, se apresentar ao Faraó e dizer, né, deixe meu povo ir, para que me preste culto. Contrário, eu vou mandar contra você e os seus conselheiros e todo o seu povo mais uma praga, né? Vamos ver aqui uma coisa bem importante. Moisés vai argumentando com o faraó, né, dizendo, olha, já aconteceu tudo isso e você ainda não deixou o meu povo ir, né? Amanhã, essa hora, Deus diz que vai enviar a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido obrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, olha aqui, os magos, feiticeiros, conselheiros, já temendo o que o Deus dos hebreus está fazendo. Apressaram-se a recolher aos abrigos os seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, animais, toda a vegetação. E aí, quando Moisés estendeu, né, as mãos, começou a trovejar e a cair granizos. Caiu granizos e raio que cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. E todo o granizo atinge tudo. Né? Bom, quem é esse Deus? A forte estará aivada e envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, né? Como a deusa Íris, o deus da água Osíris, que é o deus do fogo. Então, Íris e Osíris, outros deuses, né, que são controladores do tempo, vamos dizer assim. Então, eles também clamaram a esses deuses e esses deuses nada puderam fazer. E aí, o faraó manda chamar Moisés, Arão, pede para o seu Deus parar com isso, parar que eu vou deixar vocês saírem. Aí Moisés ora, passa essa praga, Moisés chega até o faraó e fala, então, vou tirar meu povo. Não vai tirar seu povo coisa nenhuma. Oitava praga. Tá bom, vai lá de novo, né, ao faraó, e diz a ele, né,
que até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre todo o teu território amanhã, que vai cobrir a face da toda a tua terra, até você não conseguir enxergar o sol. E aí ele diz, tá, então vai, não vai acontecer nada disso. Então, de novo, Moisés se levanta, né? Levanta suas mãos e aí vem a praga dos gafanhotos. Então, mais uma vez, Deus derrota, né, um dos deuses, garantindo o Deus da colheita, vamos dizer assim, né? Deus encheu o ar de gafanhotos. Os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebec, deus inseto, não puderam fazer nada para não deixar acontecer. Olha quantos deuses, assim, eles tinham várias entidades, para cada coisa era uma entidade, né, para o ar, enfim. Então, nada aconteceu. Aí, Faraó manda chamar novamente e pede para que ele peça para Deus mandar essa praga longe dele, e que ele vai deixar o povo sair, ok? Mas Deus endurece novamente. É Deus que está fazendo isso, endurecendo o coração do Faraó para que realmente aconteça algo extraordinário, vamos dizer assim, para que o povo saia realmente do Egito acreditando que Deus é Deus. E aí vem a nona praga, né? Trevas. E o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais que habitavam. Então, do palácio, o faraó avistava a terra de Gozém e via que lá tinha luz, né? Assim, tinha sol, tinha luz. E na terra do Egito, não. Então, com essa praga, Deus derrubou o Deus principal do Egito, o Deus Ra, o Deus Sol. A palavra faraó significa sol, e ele era um Deus, né? E o Egito ficou nas trevas durante 3 dias, mas Israel ficou na luz. Então, Deus Ra. Faraó é reencarnação do Deus Ra, né? Então ele é o próprio Deus, ele era uma divindade venerada no Egito. E nem ele, né, conseguiu dar a luz, voltar o sol, né? E foram 3 dias aonde eles ficaram em plena trevas, né? Mas os israelitas ficou na luz. Bom, aqui Deus já também, como em toda a Bíblia, Deus começa a fazer as alusões, né? E na verdade, assim, olha, são 3 dias de trevas, 3 dias que Jesus vem, né? E no 3º dia ressuscita. 3 dias de trevas, porque houve trevas quando Jesus morre. Que trevas? As trevas na questão espiritual, né? Houve essa guerra espiritual onde Jesus vence, né? E aí ressuscita. E é isso que aqui já está começando a fazer, já faz essa menção. Então, Faraó novamente manda chamar Moisés e diz para ele que, ok, vai liberar o povo e tal. Mas não libera o povo. E aí então, vem a 10ª praga. E a mais cruel de todas elas, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque é a morte dos primogênitos. E aí Deus pede para Moisés falar para todo o povo hebreu, assim, olha, vocês vão matar um cordeiro, um novilho imaculado. Olha, novamente, né? Fazendo a subjeção a Cristo, um cordeiro imaculado. Quem era o cordeiro imaculado que foi sacrificado? Jesus.
vocês vão cortar o cordeiro, né? Matar, aspergir o sangue e vão passar esse sangue nos umbrais das janelas e das portas. Esse sangue, né? É o sangue que vai salvar a terra dos hebreus. E vocês vão se recolher. E a meia condição, né? As outras não tinham essa condição de sangue. Deus protegia e os egípcios não. Agora já tem uma condição. Isso. E aí, à meia-noite, vocês vão assar esse cordeiro e vão comer esse cordeiro. Todos vocês. Né? Então, vamos aqui na palavra. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Bom, então todos morrem, inclusive os animais, primogênitos, e resultou na maior humilhação para os deuses e as deusas dos egípcios. Os governantes do Egito realmente clamavam a si mesmos de deuses, filhos de Ra ou Amon-Ra. Depois disso, todos souberam que Deus era o Senhor e o seu nome ficou anunciado em toda a terra. Deus destruiu todo Deus falso do Egito. Na morte do primogênito, Deus mostrou que ele tem à sua mão o poder de morte e de vida. O faraó tinha a pretensão de ser adorado, porque ele era o Deus Ra, de ser uma divindade. O primogênito era, em potencial, um faraó, pois era o herdeiro do trono. Deus demonstrou a falsa deidade de faraó e do seu filho. Né? Para quem? Para o povo hebreu. Seletiva. Né? E comemorem a Páscoa, né? Assim, Jesus, antes de ser crucificado, fez o quê? Uma ceia e comemorou a Páscoa. Né? Nesse tempo, a Páscoa aqui, né, é considerada saída da escravidão para a terra de Canaã, para a terra prometida. Então começa o êxodo aí, né? Essa saída desse povo que quando chega no deserto celebra. Então essa é a Páscoa, celebração da liberdade. O que é a Páscoa, né, em Cristo? A celebração da liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade? A liberdade da escravidão religiosa dos fariseus. Olha só, mais uma vez, o povo israelita, né, estava preso na doutrina, né, escravo da doutrina religiosa dos fariseus. Né, e Jesus vem reatar a conexão entre a humanidade e Deus, porque novamente havia se quebrado, né, o povo estava em idolatria e religiosidade,
E Jesus vem quebrar todos os dogmas, na verdade, todos os padrões religiosos, né? Toda a separação, né? Tudo aquilo que o povo fariseu fazia distinção, né, entre os povos, e Jesus quebra tudo isso, né, e tira mais uma vez o povo da escravidão religiosa, preconceituosa. Só que a gente hoje não tem o Cristo, né? O Cristo, quando veio, acaba com tudo. Então, tem nós aqui, seres humanos, que vai falando tudo o que está acontecendo, né? E as pessoas não acordam.